Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, saúdo todos os meus queridos e amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para todos os inscritos, um abraço para cada um de vocês, que Deus possa abençoar sempre a vida de vocês, tá? Em nome de Jesus, sempre lembrando de vocês nas minhas orações. Também peço sempre que vocês, quando for orar, lembrem de mim também. Sou muito necessitado da oração de cada um de vocês, tá? Que Deus possa abençoar vocês grandemente, que Deus possa dar sabedoria que vem do alto do céu, através do seu Santo Espírito, tá bom? Eu queria estar aqui nesse dia, nesse momento, para compartilhar algo com todos os meus queridos e amados irmãos, que o Senhor me deu, né, acerca de uma visão que o Senhor me deu em 2017, né, do arrebatamento. Eu queria estar aqui passando para os meus irmãos, para a gente edificar as nossas vidas, porque o Senhor, Ele tem nos despertado acerca de muitas coisas, né? Ele tem nos revelado, Ele tem nos despertado. O Senhor me deu essa visão em 2017. Eu não lembro a data e o mês específico, porque eu tinha marcado tudo numas folhas, mas como eu mudei um tempo atrás, mudei bastante, eu acabei perdendo. Mas eu não esqueço de todas as visões que o Senhor me deu, pela misericórdia dEle, todas elas que Ele me concedeu, eu não esqueço de nenhuma delas, está gravada na minha memória, no meu coração, e isso não sai. E não só essa, mas acerca de muitas visões que Ele me deu, né? E o Senhor Jesus Cristo, Ele, pela misericórdia dEle, Ele tem nos despertado muito acerca de algumas coisas, né? Seja lá tanto a nossa vida para com Ele e muitas coisas, meus irmãos. A palavra do Senhor diz: se nós formos fiel a Ele, se nós sempre lutarmos para renunciar aos nossos prazeres, aos nossos desejos, não só a mim, mas eu creio que muitos irmãos, muitas irmãs, Deus tem revelado muitas coisas, porque a gente sabe que em breve está o fim de muitas coisas, né? Principalmente o fim desse mundo aqui, né? Que vai passar, né? A gente vê o cumprimento das Escrituras, a gente vê como que o mundo está nos dias atuais, né? Tudo isso cumprimento das Escrituras, ao qual Cristo deixou escrito que aconteceria muitos sinais. E os sinais nós temos visto com os nossos olhos, não conseguem enxergar os sinais quem é cego espiritualmente. Mas aqueles que têm os olhos bem atentos às Escrituras, aquele que se alimenta do Evangelho de Cristo, que é a palavra, eu creio que o próprio Cristo, o próprio Deus, através do Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que nos guia em todas as coisas, Ele tem revelado. Então, meus irmãos, acerca do arrebatamento, o Senhor Jesus, em 2017, Ele me deu essa visão. Foi muito real mesmo, né? Eu pude contemplar com os meus olhos. E eu posso falar para vocês que o arrebatamento, ele é real, ele é verdadeiro e que ele vai acontecer. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer, meus irmãos. Que nós nunca esquecemos disso. Que nós nunca viemos ficar como aquela igreja que Pedro repreendeu alguns irmãos que questionava acerca do arrebatamento, acerca do porquê que Jesus estava demorando. E o apóstolo Pedro chega a repreender alguns irmãos, falando que o Senhor não retarda a sua promessa, porque Ele é longânimo e Ele quer que todos os homens sejam salvos, que venham ao pleno conhecimento, né? Então, e não é diferente nos dias que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Irmão, essa visão, ela foi dessa maneira. Eu gostei de ter meu tempo com Deus, sempre, desde o momento que eu me converti ao Senhor. Eu sempre gostei de ter um bom momento com Deus, eu sempre me atentei bem para as coisas do Senhor, né? Porque eu sei o projeto, da onde Ele me tirou e o que Ele fez na minha vida. Então,
a gratidão por tudo que Ele fez pela minha vida. Não tem como eu pagar, infelizmente. Por isso que a Bíblia fala que é graça, né? É de graça, porque se nós fosse querer pagar aquilo que Ele fez por nós não conseguiríamos. É impossível. E no ano 2017, o Senhor não me deu só essa visão, mas me deu muitas visões que eu tenho até hoje dentro do meu coração. Algumas eu tenho marcado ali a data, tudo certo. E em 2017, eu sempre gostei de me levantar às 3 horas da manhã para ter meu tempo com Deus, sempre gostei muito. E em 2017, eu tinha chegado ali da congregação onde eu congregava, né? E sempre antes de eu me deitar, eu gostei sempre também de falar com Deus, que isso eu acho que nós deveremos, todos nós, ter isso, meus irmãos. Tanto no nosso deitar, não só no nosso deitar, mas aonde nós estivermos, que nós possamos estar orando em espírito, vivendo em espírito a todo tempo, porque as coisas não estão fáceis nessa terra. Satanás tem trabalhado muito, porque ele sabe que o tempo está próximo, então ele tem armado grande cilada e a gente tem visto como que ele tem destruído a muitos. Mas que nós possamos ficar bem atentos. E no ano de 2017, eu, como de costume, sempre tive ali meu tempo tanto de deitar como levantar e meu tempo de se acordar num período aí da parte de madrugada para falar com o Senhor. Em 2017, meus irmãos, eu lembro que esse arrebatamento, eu estava num lugar e num lugar assim, um lugar como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse um sítio, mas só que como se fosse aquele sítio, e tinha um pasto bem, sabe, aquele gramado bem verde, que você olha assim, tá aquela coisa mais linda. E eu lembro que na visão, tava eu, um pastor, que eu conheci ele, né? Um pastor, ele já é de idade, né? Eu conheci ele, não assim, tive muito conhecimento, mas tive um pouco de conhecimento. Depois como ele era de outra cidade, como ele era de outra cidade, ele foi embora para a cidade dele e então depois eu não vi mais ele, né? Faz muito tempo que eu vi ele, mas eu tive contato com ele, né? Ele um dia até veio na minha casa, né? E esse pastor, ele já é de idade, que nem eu falei para os irmãos, mas só que na visão estava eu, esse pastor, e ele tava sentado numa mesa grande, uma mesa muito grande, e essa mesa ela tinha muitas coisas em cima da mesa, como se fosse uma mesa preparada. E ali ele estava reunido com a sua família, o pastor. E eu estava ali cuidando de muitas ovelhas, na visão. O pastor estava sentado numa mesa preparada, né? O pastor sentado ali com a família reunida, e uma mesa como ela se tivesse um banquete em cima dessa mesa. E eu, na visão, eu cuidava das ovelhas. Era muita ovelha. Eu cuidava dessas ovelhas. E o pastor que ele estava sentado na mesa com a sua família, era ele quem falava para mim, falava, olha, pega as ovelhas, põe ela naquele pasto ali. Eu pegava ela e eu lembro que era como se tivesse uma cerca de um pasto para o outro. E ali eu tirava ela daquele pasto e colocava no outro. Ele falava, olha, tira as ovelhas aí agora, põe nesse pasto. E isso eu fazia na visão. Eu pegava aquelas ovelhas daquele pasto, colocava em outro pasto que era bem mais verde. E nesse período que eu pegava, e o pastor, ele continuava sentado na mesa. Ele continuava sentado na mesa com a sua família, e aquela mesa como se fosse uma mesa já preparada. E na visão eu estou ali e eu estou cuidando daquelas ovelhas, né?
E eu lembro que chega um momento que a gente, na visão, eu via uma casa. Naquele lugar onde a gente estava ali, eu vi uma casa. E as ovelhas já estavam naquele outro lugar que eu tinha tirado ela de um lugar, tinha colocado num lugar que era um pasto muito, muito verde, muito, mas muito mesmo. E era muita ovelha. E aí eu vejo uma casa. E eu só lembro que eu, na hora que as ovelhas já estavam nesse outro pasto, que era bem verdejante, quando eu, na visão, eu tô ali na visão, um pouco mais eu já vou indo, eu e o pastor, rumo a uma casa. Uma casa que na visão eu conseguiria ver ela ali, como se fosse próxima do lugar que a gente estava. E já vou indo eu com o pastor, deixei as ovelhas no lugar que daquele pasto bem verdejante, né? E ela ficou ali, só que eu vou como se fosse um pasto grande, eu vou dentro daquele pasto. A casa era como se fosse dentro daquele pasto, a casa que eu avistava na visão. E ali o pastor sai daquela mesa que ele estava, daí já vem só o pastor, não vem a família dele. Aí vem eu e o pastor caminhando junto em direção àquela casa. E a gente vem vindo em direção àquela casa. E eu lembro que na visão eu escutava um som. Um som, meu irmão, que não tem como explicar. Um som como se fosse o som de um instrumento tocando, como se fosse pelo homem, a trombeta que o homem fala, o som de uma trombeta normal. Mas aquele som era um som que não tem como explicar. E quando eu ouço aquele som, que eu vou caminhando com o pastor junto em direção àquela casa, dentro daquele pasto, quando eu vou junto com ele, quando eu ouço aquele som, aí eu olho para trás. Quando eu olho para trás, aquelas ovelhas que eu estava cuidando delas, ela começa a se transformar como se fosse você sabe, um monte de criança. Criança de, assim, quando eu olhava para trás, como se fosse criança de uma faixa de uns 10 anos. E elas estavam umas crianças, tudo bem ataviada, com uns vestidos, coisas mais lindas. E quando na hora do momento que eu escuto esse som, meus irmãos, que eu olho para trás, já as ovelhas, que ela estava naquele pasto, na hora que eu olho para trás, aquelas ovelhas elas já tinham se transformado em criança, como se fosse na idade de uns 10 anos. E ela já está com umas vestes muito bonitas. E eu olho para trás, quando eu olho para trás, aquelas crianças, ela começa a ser arrebatada. Ela começa a ser arrebatada e elas começam a subir. E eu fico olhando para trás e o pastor ia caminhando mais na frente. E eu fico olhando para trás assim, e aquelas crianças subindo. E eu olhando para trás, meus irmãos, e elas começam a subir. Aquelas ovelhas, elas se transformaram em crianças. Em crianças. E aí elas estão subindo. Aí eu falo pro... na hora que eu olho para frente, o pastor ia na frente um pouco. Adiantado. Aí eu falo, pastor. Aí... E ele vai caminhando. E eu começo a falar, pastor, o arrebatamento, pastor. Oricanta, churicalamanás. Eu falo, pastor, é o arrebatamento, pastor. Quando eu falo a terceira vez, o pastor olha para trás. Quando ele olha para trás, eu começo a subir. Quando eu começo a subir, o pastor também ele começa a subir. Ele começa a subir, na hora que a gente começa a sair do chão, as nossas vestes, elas se transformam numa veste comprida e branca. Eu lembro que na hora que a gente vai subindo, a gente começa a glorificar a Deus. A gente começa a glorificar a Deus e o pastor começa a dar glória a Deus, e a gente vai subindo. Vai subindo. E a gente glorificando a Deus e a gente vai subindo.
E quando a gente vai subindo, meus irmãos, é na hora que eu desperto daquela visão. Desperto daquela visão. E quando eu desperto daquela visão, meus irmãos, quando eu acordo, que eu vejo que aquilo era uma visão, eu fiquei assim, sabe? Porque eu não queria acordar daquela visão. Porque era algo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, tão maravilhoso. E quando eu acordo daquela visão, meus irmãos, eu começo a regozijar a Deus no meu espírito. E entender que o arrebatamento da igreja, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. E não só essa visão, mas o Senhor tem me despertado essa semana mesmo. Semana que nós estamos. O Senhor também me deu outra visão, meu irmão, acerca de algumas coisas, né? Essa semana. E muitas outras visões que o Senhor me deu, meus irmãos. O Senhor me deu duas visões há bastante tempo atrás também, da televisão, duas visões. Uma foi uma visão e outra eu tive a experiência, sim, dentro da minha própria casa, né? E a outra eu tive uma visão. E essa semana o Senhor me despertou também, né? E eu falo para você que o arrebatamento da igreja, ele é real e ele é verdadeiro. Verdadeiro. Também o Senhor, esses dias atrás, há quase um mês atrás, eu tive algo tão maravilhoso que o Senhor também, pela misericórdia dele, ele me concedeu. Eu estava nesse sofá aqui que eu estou gravando agora para vocês. E eu fiz a fazer aqui de casa, né? E eu fui me deitar um pouco para a noite ter culto aqui, né? Isso foi bem no comecinho do mês passado. E eu estava deitado aqui nesse sofá. E peguei no sono. Falei, vou tirar um cochilo aqui, porque a noite vai ter culto. E eu me deitei no sofá, não aqui pra minha cama, nesse sofá aqui que eu tô gravando pra vocês aqui. E quando eu peguei no sono, meu irmão, depois eu senti o meu espírito, a minha alma saindo do meu corpo. Eu nunca tinha tido essa experiência com Deus. De um tempo pra cá, eu vim pedindo algumas coisas ao Senhor, né? Algumas coisas, que o Senhor me revelasse algumas coisas, né? E a respeito disso também, né? De algumas coisas que a gente tem desejo, a gente quer que o Senhor nos revele, a gente quer que o Senhor... E Ele cumpre, meu irmão. Eu estava deitado nesse sofá aqui e eu sinto a minha alma saindo do meu corpo. A minha alma saindo do meu corpo, como se fosse eu saindo e o meu corpo físico ficando deitado nesse sofá. Quando eu chego a uma certa altura, eu consigo ver o meu corpo em cima desse sofá aqui. Em cima desse sofá. Quando eu olho para baixo assim, eu vi o meu corpo em cima do sofá e eu com o meu corpo, como se fosse outro corpo, saindo desse corpo. E eu subia. Eu subia, quando eu olhava para baixo, eu vi o meu corpo aqui. Aí pouco mais eu voltava novamente pro corpo, aí eu acordei. Isso era algo que eu já pedi ao Senhor, né? Eu falava, Senhor, mas como que é essa experiência? E o Senhor, Ele me concedeu. E eu quero falar para os irmãos que o arrebatamento da igreja ele é verdadeiro. Que nós possamos se preparar, ter muito cuidado com a nossa vida, ter muita vigilância com nós mesmos. Não é com o nosso próximo. Muitas das pessoas ele cuida muito das coisas do próximo, mas primeiramente devemos cuidar de nós. O que nós devemos, a única coisa que nós devemos ao nosso próximo é o amor a ele. Isso nós somos devedores a cada um dos nossos irmãos. Mas que nós mesmos possamos nos examinar a nós mesmos como que na nossa vida diante do Senhor. Que nós possamos nos preparar, pedir a misericórdia do Senhor, pedir a misericórdia dele, meus irmãos, e se preparar. E isso é uma das experiências
que eu testifiquei com os meus olhos, não é coisas que eu vi ou que não, eu posso falar porque eu contemplei com os meus olhos acerca daquela visão que o Senhor me deu desse arrebatamento. E eu falo para você que o arrebatamento ele é real. Não pensa que o Senhor está demorando, porque Ele não está demorando. No tempo certo Ele vai vir buscar o seu povo. A única coisa que eu peço para cada um dos meus irmãos, fique firme com Cristo. Obedeça a palavra. Abandone o pecado para viver para Cristo. E outras experiências, quando Deus permitir, eu vou trazer para o irmão, para os irmãos. Porque, meus irmãos, Deus ele nos desperta de muitas coisas. Seja lá a nossa vida, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus e nós acaba se deixando se levar, perdendo tempo com as coisas fúteis desse mundo. E Ele vem nos despertando também. Então, nos desperta muitas das vezes desse sono quem não quer, meus irmãos. Quem não quer. Você sabe, muitas das pessoas sabem do que eu estou falando. Você que já teve uma vida, uma experiência, muitas experiências com Deus, e agora você às vezes se questiona por que Deus não te revelou as coisas. Às vezes é o tempo que você tem perdido com as coisas desse mundo. Quando você voltar lá atrás, ao teu tempo com Ele, você vai ver que Deus vai te revelar muitas das coisas. Muitas. Porque Ele vai revelar, meus irmãos, muitas das coisas, aqueles que o temem a sua palavra e o seu evangelho. Então, meus irmãos, isso foi uma experiência que eu tive com Deus, muito gratificante, né? Porque eu não sou digno, mas a honra e a glória é para Ele, não é para mim. Não é para mim e não é para me vangloriar de maneira nenhuma. Eu nunca gostei assim de estar, porque muitas das coisas às vezes com os meus próprios irmãos, as minhas experiências que eu tenho com Deus, muitas delas só eu e Deus sabe. Nem para os meus irmãos muitas das vezes eu conto para eles, a maioria delas, mas só eu e Deus sabe, né? E no tempo certo, quando Deus nos mandar falar aquilo que vem da parte dele, eu creio que eu vou estar passando aqui para nós nos edificar, para nós ter uma grande esperança no que vai vir, que é o arrebatamento da igreja, tá? E que Deus abençoe a vida de vocês, fique firme. Nunca olhe para a dificuldade desse mundo aqui da terra, porque é necessário que nós passamos por muitas tribulações, por muita dificuldade nesse corpo físico, mas lembre sempre que após a partida de cada um de nós, há um juízo para nós enfrentarmos, tá? Deus abençoe, fique na paz, meu grande abraço para cada um de vocês, fique firme, amo vocês em Cristo Jesus, não desista do seu chamado, não desista do seu ministério, mas estejam sempre firmes com Cristo, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.